Então, boa tarde, pessoal. Para reforçar uma informação que a gente já passou pelas redes sociais, todos estão me ouvindo bem? Alguém não está ouvindo? Então, uma informação importante para a gente começar é lembrar que durante essa quarentena, nós estamos adaptando as atividades de maneira que, aos sábados, às 17 horas, nós estamos fazendo o zazen para iniciantes, um zazen que dura 20 minutos no início, e aí nós temos um texto que é escolhido por Sozen San e Romeu San, um texto relativamente simples, objetivo, direto, mas que tem ensinamentos que são preciosos. E às quartas-feiras, às 19h30, nós estamos tendo o zazen tradicional e também mais uma ou outra palestra. Quarta-feira passada, nós falamos sobre a liberdade interior. E essas atividades vão durar enquanto tivermos na quarentena, pelas condições em que nos encontramos. O texto de hoje, ele foi traduzido como vivendo no aqui e agora. Na verdade, é uma história, é um diálogo que acontece entre um mestre Dogen, que é um dos fundadores da ordem que eu sigo, e um monge, um velho monge chinês, que estava lavando alguns alimentos para poder comer. O mestre Dogen, ele nasceu em 1200 e morreu em 1253. Então, na verdade, é uma história verdadeira, um diálogo entre o mestre Dogen e esse monge ancião chinês. É interessante porque o mestre Dogen, no próprio texto, ele deixa claro que ele levou flechadas. Talvez não tenha outra palavra para substituir flechadas. Na verdade, o mestre Dogen, ele ficou desestabilizado com algumas frases que o velho monge vai falar para eles. Isso vai ficando claro durante a leitura do texto. Um dos objetivos do Zen é justamente o que diz nesse título: vivendo no aqui e agora. Se a gente espremesse muitos os ensinamentos do Zen, esse talvez seja um dos principais. Fazer com que você retorne para o aqui e para o agora. Então, é sobre isso que o texto retrata um pouco, então vamos a ele. O texto começa assim. Tenzou Kyokun foi compilado por Dogen Zenji quando ele ainda tinha 38 anos e morava em Koshoji, em Uji, no Japão. É um livro de instruções para o Tenzou. Tenzou, que é o monge encarregado em preparar as refeições em um templo zen. Quando Dogen Zenji tinha 24 anos, ele peregrinou para Song, na China, na companhia de outro monge chamado Myozen, a fim de procurar por verdadeiros ensinamentos budistas.
Dogen escreveu: o nome do budismo é ouvido no Japão há muitos anos, mas quanto à preparação correta dos alimentos para aqueles que estão em treinamento no salão dos monges, nunca foi escrito sobre isso, e ninguém nunca me ensinou sobre isso. Assim como ele escreveu em Tenzo Kyokun, Dogen Zenji foi para Song, na China, e a partir desse encontro com diferentes tipos de pessoas, percebeu que o trabalho de um Tenzo não é tão diferente da prática do Zazen. Chegamos no ponto, na minha percepção, um dos mais importantes. O trabalho que é feito na cozinha da sua residência, de qualquer canto, de um mosteiro zen, ele não é menos importante do que aquele trabalho que é feito no Zendô, onde se pratica o zazen, nos locais de oração, tem a mesma importância. Há um ensinamento muito simples do mestre Dogen, que eu carrego comigo sempre, que é o seguinte: a minha vida comum é a minha vida iluminada. Demora muito para as pessoas que desejam conhecer o Zen perceber que o caminho está exatamente onde você está agora. Nos próprios textos do mestre Dogen diz que nós não precisamos fazer viagens longas, porque o caminho está exatamente onde você está agora. E o texto continua. A seguir é apresentada uma experiência que Dogen Zenji teve ao permanecer em um templo na China, na província de Shekiang. No caminho para visitar seu companheiro de viagem, Myozen, que estava se recuperando de uma doença na enfermaria, Dogen Zenji passou pela sala de Buda. Lá, ele viu um velho monge, cujas costas estavam dobradas, como um arco, e cujas sobrancelhas eram brancas como as penas de uma garça. O velho monge estava secando cogumelos, um por um, nos azulejos que pavimentavam o pátio. Outra coisa que é muito importante. Olha o que o texto diz. Ele estava secando cogumelos e fez questão de dizer que estava secando um por um. Isto é o Zen. Atenção plena. Você está inteiro naquilo que você está fazendo aqui e agora. Me lembro bem, uma das vezes que estive no treinamento em São Paulo, fui encarregado de lavar a louça, e eu me encontrava sozinho, com algumas loucinhas para lavar, e aí a monja Koen Roshi chegou, falou comigo, e eu simplesmente permaneci lavando a louça e falando com ela. No que ela disse: esteja inteiro naquilo que você está fazendo.
aqui agora. Desligue a torneira. É um dos motivos que nós nos cumprimentamos em gachô. Ou seja, eu estou inteiro falando com você. Eu não estou dividido. Eu não estou metade aqui, metade lá, que é o que tem acontecido hoje. Na verdade, há muito tempo. Com as novas tecnologias, ainda mais. E o texto continua. Em um templo grande, grandes quantidades de cogumelo são consumidas. Portanto, muitas são secadas na parte mais quente do verão e guardadas para o uso futuro. Imagino quanto esse homem estava secando de cogumelo. O velho monge Yungo, o show, sustentava-se com um cajado de bambu e, apesar do calor, não usava chapéu. Estava encharcado de suor. Ele estava totalmente concentrado em sua tarefa. Ao sol escaldante, os ladrilhos do chão estavam tão quentes quanto um forno. Esse tipo de dever, esse tipo de dever naquele dia não teria sido fácil nem para um jovem. E para o velho monge, com quase 70 anos, deve ter sido especialmente difícil. E o texto continua. O jovem monge Dogen sentiu pena e caminhou até o velho e perguntou: quantos anos você tem? Yongun pensou, permaneceu com a mão ocupada por um tempo suficiente, após o que respondeu: este ano eu vou estar com 68 anos. Uma pessoa de sua idade não deveria estar fazendo esse tipo de trabalho. Por que você não procura alguém mais novo para fazer isso? Dogen sugeriu com preocupação. Outras pessoas, não sou eu, respondeu o velho monge. Repito, o velho monge disse: outras pessoas, não são eu. Alguém deve ter sentido como se estivesse esfaqueado no peito. E aqui tem uma coisa interessante. É que muitas vezes nas práticas do Zen, o professor devidamente transmitido, muitas vezes ele procura desestabilizar os seus alunos para ver qual é o nível de prática e de entendimento que nós temos. Continua. Alguém deseja fazer algum questionamento? Todos estão ouvindo bem? Posso continuar?
Continuando o texto. Sim, é verdade. Mas por que você não descansa um pouco? Você não deve sobrecarregar seu corpo cuidadosamente. Alguém recomendou, contastou. E o velho monge respondeu com firmeza: e por qual outra hora devo esperar? Que flechada alguém levou. O velho monge disse, vou repetir: e por qual outra hora devo esperar? Nós não sabemos se nós temos uma outra hora. O momento de praticar é exatamente agora. E como eu estava dizendo anteriormente, as pessoas não entendem que não há nenhuma diferença entre a vida comum e a vida religiosa, a prática do Zen. Aliás, eu trouxe aqui o nosso livrinho de Sutra. Esse livrinho de Sutras, dos ensinamentos que nós recitamos nas comunidades Zen, você pode muito bem depois ir ao site do Zendô Brasil e lá você tem todos os ensinamentos, todos os sutras desse livrinho. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei que existe um tratado que nós recitamos pelas manhãs, chamado de Identidade do Relativo e do Absoluto. Nós recitamos esse texto e nele tem uma frase muito importante que a gente poderia passar horas fazendo reflexões sobre, que diz o seguinte: vida comum se encaixa no absoluto. Então, se você deseja praticar o Zen, saiba que não há diferença entre a sua vida comum e a prática do Zen. Muitas vezes a gente até diz, a prática começa quando eu me levanto do zafu. A prática começa quando eu me levanto da almofada, quando eu saio. Porque quando nós estamos aqui, bonitinhos, dificilmente alguém vai falar alguma coisa para lhe desagradar. Mas quando você está no mundo, está no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é o verdadeiro treino. Nós, monges, nossa prática é mais profunda, mas nós trabalhamos para poder nos manter. Quem deseja praticar, a prática principal é o Zazen. Eu estava ouvindo a live da Roshi e ela falava justamente sobre isso. De alguém que teve vários professores, teve vários mestres na China, quando voltou para o Japão, voltou com esta certeza: a verdadeira prática é a prática do Zazen. Porque com a prática do Zazen, você entra na sua mente. Não deixe os outros entrarem, não. Você que tem que entrar na sua mente. Continuando com o texto.
Esta segunda flecha entrou em Dogen, ainda mais profundamente do que a primeira. Essas palavras eram joias verdadeiramente preciosas, e cada palavra ressoava dentro dele. Tendo sido falado dessa maneira, Dogen se sentiu incapaz de dizer mais alguma coisa. Me permita uma observação sobre essas flechadas. Eu me lembro que, da primeira vez, quando eu fui para o treinamento em São Paulo, o que também aconteceu em anos subsequentes, mas a primeira vez que eu fui, quando eu retornei, parece que eu tinha levado várias flechadas. Durante os Teishos da monja, o Teisho é uma palestra formal do Dharma, onde os praticantes estão em zazen e o professor vai ler um texto ou vai falar uma palestra daquilo que ele achar mais oportuno. E eu me lembro que eram flechadas após flechadas. Durante o Teisho, depois do Teisho, durante as palestras, de maneira que quando eu chegava em casa, aqueles ensinamentos ressoavam dentro de mim. Tem uma música católica muito bonita que fala em mexer com as nossas estruturas. O Dharma, quando ele é passado verdadeiramente por quem sabe, como é o caso da professora, da monja Coen, a Coen Roshi, mexe com as estruturas. Foi isso que está acontecendo com o mestre Dogen. Ele ouviu duas frases que para eles foram verdadeiras flechadas. E quais foram as suas flechadas? As flechadas que você recebeu, elas foram capazes de quê? Ressoou o quê em você? Falando mais dessas flechadas, para a gente encerrar o texto, a penúltima vez, quando eu estive em São Paulo, acho que foi em 2017, 2016, a monja ela foi convidada para um enterro numa cidade da próxima e ela saiu logo cedo e voltou assim, tipo, 8 horas. E nas práticas noturnas, são 2 zazens com um teixô. E ela chegou ali por volta das 8 horas, 8h10. Ela chegou, eu estava na cozinha. Jantou, me prontifiquei em lavar a louça dela, lavei, e quando eu pensei que estávamos liberados para sair da cozinha e irmos fazer zazen, ela me deu uma das maiores lições que eu recebi até hoje. Ela simplesmente pegou
o balde, disse: monge, José, vamos passar o pano na cozinha. A cozinha tem que ficar perfeitamente limpa. E eu, hã? Porque minha cabeça estava, Zazen, Zazen, Teixou. Eu ficava pensando, Teixou, quero escutar. E nós, pacientemente, enquanto eles meditavam, faziam a prática do Zazen, pacientemente passávamos o pano na cozinha. Peguei o paninho, espremi, lavei, dei para secar. Quando eu voltei para a cozinha, ela estava passando pano na pia, espremeu o pano e disse: agora vá fazer o zazen. É como o mestre Dogen fala: quem está na cozinha não é menos importante do que quem está rezando, não. Tem a mesma importância. Quem está na cozinha tem um grande poder de mexer, inclusive, no ânimo das pessoas, dependendo daquilo que ele prepara como alimentos. É curioso porque quando tem retiros longos, as pessoas que são acostumadas a comer carne ou comer uma comida salgada começam a ficar meio assim, principalmente quem come um comezinho com sal. No segundo dia já fica meio assim. Aí quem está na cozinha percebe e já coloca um pouco mais de tempero. É isso que o mestre de alguém está falando aqui. Ou seja, o trabalho da cozinha não é diferente da prática religiosa. A sua vida comum não é diferente da prática religiosa. Você precisa aprender os mecanismos, os fundamentos. Continuando com o texto. Mais tarde, eu desisti. Mas enquanto andava pelo corredor, secretamente percebi que função importante esse trabalho tem. E o mestre de alguém diz: outras pessoas não são eu. Esta declaração define a localização espacial de aqui. E por qual outra hora devo esperar? Define a posição temporal do agora. Ninguém mais. Eu aqui. Não mais tarde. Agora. A realidade é o lugar onde esse aqui e agora se cruzam. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.